Bom, na verdade, a importância do jiu-jitsu no mundo, ele começou na Índia, né? Pelos monges budistas. Foi a primeira fonte de inspiração para começar a desenvolver uma técnica, né? Tentando muito precária ainda, né? Pelos monges budistas, que eram pessoas pacifistas, que estavam querendo, né, que eles eram contra o uso de arma de fogo, tudo. Então, o que acontece? Né, começaram a desenvolver algumas técnicas, né, que foi, na verdade, foi a primeira gota d'água do jiu-jitsu, né? Depois, né, na verdade, eu não sou historiador, entendeu? Na verdade, eu acho chato ficar estudando demais, né? Me toma muito tempo ficar pesquisando. Então, né, eu escuto falar, eu vejo as coisas que eu escutei dos meus antepassados, né, das pessoas que pesquisavam, e escuto qualquer historiador, não tem problema nenhum, eu dou ouvido. Mas e tem, né, eu vejo às vezes, né, certas pessoas que começam a querer começam, como é que eu posso falar? Vamos dizer assim, desmerecer um pouco o legado deles, querendo enaltecer demais pessoas que não tiveram tanta importância na construção do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu Gracie, desse jiu-jitsu que está no mundo inteiro, né? Todos tiveram uma importância fantástica também em toda essa trajetória, né? Antes do meu pai e dos irmãos. Todos tiveram. Mas eu acho que se não fosse o Carlos, com a ajuda dos irmãos, o jiu-jitsu tinha acabado como acabou na Índia. Com certeza. Tá vendo? O começo do jiu-jitsu, as primeiras fontes de pesquisa do jiu-jitsu começou na Índia. E cadê o jiu-jitsu na Índia? Tá vendo? O jiu-jitsu veio passando por vários países ao longo da trajetória né, de longos anos, até chegar no Brasil, né? Então, toda essa trajetória nós não podemos desmerecer, né? Desmerecer essa trajetória de ninguém. Todos tiveram uma importância. Mas só que para o jiu-jitsu chegar aonde chegou, de 0 a 100, 90% foi da primeira, do Carlos e seus irmãos, foi 90%. Os outros 10% foi junta em todo mundo que chegou até eles. Então, né, tiveram importância? Tiveram, mas uma importância pequena com relação a isso. Carlos Gracie, ele arquitetou um plano que não tinha como dar errado. Ele formou um exército de seguidores que dependiam dele para comer. Ele incentivou toda a sua família a praticar jiu-jitsu e viver do jiu-jitsu. E essa fogueira incendiou. E daí saiu para o mundo inteiro. E se não tivesse o Carlos Gracie, onde é que estaria o jiu-jitsu hoje em dia? Eu pergunto para esses historiadores aí que querem desmerecer o trabalho do Carlos, do Jorge, do Oswaldo, do Gastão e do Hélio. Onde é que estaria esse jiu-jitsu que está no mundo inteiro? Cadê? Teria acabado. A filosofia do jiu-jitsu japonês, a gente admira. Meu pai sempre admirou também a filosofia. Meu pai sempre respeitou, entendendo? Sempre foi grato por tudo que ele aprendeu através do Conde Koma. Mas o jiu-jitsu que ele aprendeu do Conde Koma para o jiu-jitsu em seguida disso teve muita diferença. Entendendo? A maior diferença foi na parte técnica, na forma de lutar, nas regras do jiu-jitsu
que foram desenvolvidas ao longo desses anos todos, e 50% foi da filosofia que ele adaptou para dentro do jiu-jitsu. 50% do sucesso do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu Gracie, foi a filosofia que ele adaptou, que ele implantou dentro do jiu-jitsu. Se ele não tivesse adaptado essa filosofia de vida, uma filosofia de vida saudável, baseada na higienização corporal, baseado na alimentação, nos princípios éticos, morais e espirituais que ele fez questão de preservar para todos os praticantes de jiu-jitsu, né? Nem todos tiveram a capacidade de assimilar 100% isso tudo, né? Porque nem todo mundo tem a capacidade de... A gente, às vezes, tem vários alunos que a gente ensina... O pai, às vezes, ensina para vários filhos e nem todos os filhos seguem os ensinamentos do pai. Imagine alunos e outras pessoas, né? Exatamente. O Pão de Coma teve vários alunos. Antes, durante e depois do Carlos Gracie. Está entendendo? Se não fosse o Carlos Gracie, eu queria ver aonde ia chegar esse jiu-jitsu que ele, se não fosse o Carlos Gracie, aonde é que ia parar esse jiu-jitsu? Não tem jeito. É fato e prova. Entendendo? Podem contar a história que quiserem, podem escrever livrinho aí a hora que quiser e querer puxar a capinha para querer desmerecer esse legado. Mas se não fosse Carlos junto com seus irmãos, o jiu-jitsu tinha 90% de ter acabado no mundo. E aí? Mas eles tiveram importância, sim. Claro. Todos tiveram importância, desde os monges budistas. Não foi desde a trajetória toda que o jiu-jitsu passou pela China, pelo continente asiático, foi parar no Japão e todos os representantes japoneses, né? Mas e daí? E se não tivesse existido o Carlos Gracie? A existência de todos os outros antes do Carlos Gracie foi importante também. Se não tivesse começado na Índia e não tivesse tido essa trajetóriazinha, que era uma coisa de pequeno porte, né? Com desenvolvimento sem ser muito grandioso como está hoje em dia, né? Todos eles foram importantes. Mas essa difusão aí do jiu-jitsu no Brasil durante anos, primeiro programa de televisão, a primeira vez que ligaram uma televisão no Rio de Janeiro foi um programa da Academia Gracie, de defesa pessoal. E aí? Entendeu? Mostrando o jiu-jitsu. Tem muito japonês que dava aula, quando ele se aposentava, ele começava a fumar um maço de cigarro por dia e beber cachaça o dia inteiro e ficava gordo igual um porco. E aí? Que filosofia é essa? Pô, é isso que ele vai ensinar para os alunos dele? Pô, que quantos campeões de judô iam para a Olimpíada, depois que se parava de competir, eu já vi vários, eu não vou falar nome aqui porque eu não quero, mas eu já vi vários no Rio de Janeiro que foram para a Olimpíada, lutaram no judô, e depois eu encontrava com o cara fumando cigarro o dia inteiro. Eu falei, pô, meu, que é isso? Um cara que foi do esporte, que foi um atleta de ponta, pô, qual é o exemplo que você está dando para essa nova geração que está vindo aí? Qual é a credibilidade que você vai ter? Pô, são pessoas que pensam mais em si do que nos que vêm depois. Meu pai pensou num legado, ele não pensou nele. Pelo contrário, ele às vezes se prejudicava, deixava de comprar um carro novo, de ter bens materiais, de viver nababescamente com o dinheiro que ele teve acesso, para investir em comida, em bem-estar, em grandes investimentos, em montar uma academia de alto porte, para dar suporte a essa nova geração, para fazer cada vez mais bons professores, bons exemplos para o mundo.
Aí vem essa rapaziada aí, vem querer contar história. Vamos contar história no livrinho deles para a vovozinha deles. Para mim, não. Porra, isso é conversa fiada. Agora, eu não estou preocupado com ficar estudando jiu-jitsu de 300 anos atrás. Pô. Foi importante tudo, mas pô, eu tenho mais... Eu ocupo o meu tempo com projetos que vão melhorar o jiu-jitsu hoje em dia. Eu quero ocupar meu tempo com um aluno faixa branca que chegou na academia ali, que eu quero que esse cara, eu quero que esse cara largue as drogas, eu quero que ele pare de fumar, eu quero que ele pare de ser vagabundo, de ser ladrão, dele ser um bom exemplo, eu quero melhorar ele como pai, como filho, como irmão, como ser humano, dentro das minhas possibilidades. Eu não sou Deus, eu não sou uma pessoa, eu não posso fazer mágica. É claro que a pessoa tem que... Muitos eu consigo melhorar, mas às vezes tem pessoas que a gente quer melhorar, mas a pessoa quer ir pro buraco sozinho, a gente não tem como evitar o destino dessa pessoa. Né? Às vezes a pessoa nasce com um DNA muito ruim, com a índole muito ruim. É vagabundo mesmo, não tem jeito. O cara nasce com uma genética, sei lá, herdou do pai, da mãe, a ser com isso, a vagabundagem. Mas quantos, às vezes, estão perdidos e a gente... Não estou falando eu, não. Eu estou falando quantos nós, professores, nós, artistas marciais, quantas pessoas a gente não salva nesse mundo todos os dias? Quanto vale isso? Esse foi um exemplo que o meu pai... É isso que a gente carrega quando vai morrer. Nós não vamos levar carro novo, nós não vamos levar roupa nova, nós não vamos levar patrimônio, nós não vamos levar casa, nós não vamos levar nada material, não. Mas o que a gente faz de bom aqui, quem tem um mínimo de espiritualidade tem que acreditar nisso. É o que faz a gente ser bom todo dia. Então, essa filosofia de vida, esse estilo de vida que ele aflorou dentro dessa arte marcial, é que não tem preço. Foi isso que fez o jiu-jitsu acreditar, é isso que faz o pai de uma criança problemática botar ele dentro de uma academia, que ele acredita no comportamento do professor, que às vezes esse aluno ele não tem dentro de casa, mas tem dentro daquela academia. Por isso que, quando você para, eu nunca botei uma gota de álcool na boca, porque meu pai falou, se você for querer viver do jiu-jitsu, meu filho, você tem que ser um exemplo, porque você vai trabalhar com criança, com adolescente. O que adianta eu ser o melhor professor do mundo, eu ter uma técnica maravilhosa, e depois o meu aluno me vê fazendo coisa errada, me vê roubando, me vê fazendo coisa errada na rua. Eu simplesmente, como um ídolo daquele aluno, eu estou induzindo ele para o mau caminho. Então é melhor eu continuar como aluno só, treinar por mim mesmo e pronto. Pô. Eu vou escolher outra profissão. É isso que as pessoas têm que entender. Entendendo? A pessoa tem que querer ser um bom exemplo na vida das pessoas. Esse é a maior recompensa que a gente vai levar dentro daquilo que a gente está fazendo. Então, essa é a minha maior preocupação. Né? E se por acaso nós errarmos em alguma coisa, a gente tem que ver que errou e procurar se corrigir. Porque ninguém nasce perfeito também. Todo mundo é sujeito a erro. Se a gente fez uma coisa errada ontem, a gente tem que falar, não, isso não está certo. Eu tenho que me melhorar. Aí você tem que ter força de vontade para superar o teu erro. Esse é a nossa obrigação quando a gente está numa posição de ser chamado de professor. Né? Esse é o que eu acredito e foi o que mais ele me passou, porque ele deu um exemplo. O que adianta eu ir no médico, ele mandar eu parar de fumar se ele está lá com cigarro no bico? E aí? Qual é a moral que esse médico tem? O que adianta o meu professor mandar eu parar de roubar se no dia seguinte eu vejo ele roubar coisa dos outros? Eu falo, então quer dizer, né? E é por isso que tem muita coisa aí errada nesse país. Entendeu? Não vou nem falar de política, que aí o pau quebra aqui, não tem jeito. Mas, né, eu tô falando que, né, ser honesto compensa. Entendeu? Procurar fazer coisas boas. É disso que o nosso país precisa, é disso que o mundo precisa. E é disso que eu acredito. Né? Eu prefiro morrer pobre, mas sendo reconhecido pelas pessoas que a gente conseguiu ajudar. O que adianta?
Eu posso, de repente, fazer uma tramóia aí e ficar rico no dia seguinte, ficar ostentando, só fazendo coisa errada. E eu sou melhor do que o outro em quê? Né? Então, esse para mim, é o que me estimula procurar andar certo, né? E foi uma das principais coisas que o meu pai me ensinou também, e grande parte da minha família também, nesse sentido. Eu, como mais novo, eu tive vários exemplos assim também, né? E admiro, né, as pessoas que estão em volta da gente, os alunos, os professores de outras academias. Eu observo, às vezes, professores de outras escolas também, que, às vezes, não estão do meu lado aqui, não foram parceiro de treino, tudo, mas eu vejo fazer bom trabalho também, e isso me deixa feliz. Quanto mais pessoas eu ver assim, eu fico contente de saber que todo o esforço do meu pai valeu a pena.